o objetivo deste vídeo é dar uma noção do que seja a curva S e sua aplicabilidade. Neste vídeo, vamos traçar uma curva S manualmente. Considero que desta forma facilita o entendimento. Na prática, normalmente são utilizadas planilhas eletrônicas, como Excel, ou um software específico, como o MS Project, para traçar estas curvas. Mas aqui, para fins didáticos, vamos traçar estas curvas sem esses recursos técnicos. Temos aqui mais dois exemplos de curva S, que é mais uma das importantes ferramentas do planejamento. É assim chamada devido ao seu comportamento ao longo do período. É como este gráfico ele se comporta na grande maioria das vezes, como se fosse um padrão. O trabalho executado, distribuído em um espaço de tempo, ela começa crescendo lentamente, vai aumentando de forma gradativa, isso no início do projeto. Depois cresce de forma mais acelerada, até atingir aqui o máximo. E isso acontece na fase intermediária do projeto. Na maioria das vezes acontece entre 50% e 60% do tempo estimado da duração do projeto. E no final, ele desacelera, vai diminuindo gradativamente até chegar ao final do empreendimento. Eu diria que temos como relacionar a curva do ciclo de vida do projeto com a curva S. Aplicação da curva S. A aplicação da curva S pode ser para acompanhamento da execução do projeto, comparando ao avanço físico, ou seja, o que foi realizado com o planejado. A curva pode ser usada também para controle de desempenho do desembolso financeiro, ou seja, custo, comparando com o cronograma financeiro, lá onde constam as estimativas de saída. A curva pode ser usada também para acompanhar o consumo gasto de um determinado recurso em um período de tempo desejado. Partindo aqui para a nossa atividade, vamos traçar duas curvas. Uma com o consumo do recurso a cada mês, vamos chamar aqui de legenda, do lado esquerdo, e uma outra curva, essa com acumulado ao longo dos 18 meses, se baseando para as indicações aqui do lado direito. Cada eixo vertical do espaço aqui do nosso gráfico, cada eixo vertical desse aqui está relacionado com um determinado mês. E esses eixos verticais eles vão servir de referência para a nossa marcação. E esse gráfico está separado também por linhas, e para traçar a curva do recurso a cada mês, o intervalo entre essas linhas, olhando aqui para o lado esquerdo, como podemos observar, é de 5 unidades, o intervalo de cada linha. E quando for traçar a curva do acumulado, olhando aqui para a direita, o intervalo entre essas linhas são de 50 unidades. A primeira curva eu vou traçar em azul, para diferenciar da outra curva que será traçada em vermelho. Então, pessoal, primeiro a gente vamos marcar os pontos e depois o traço
a curva. Então está aqui, ó, recurso mês. Primeiro mês 1, o consumo foi 0, marcamos aqui 0. No mês 2 foram consumidos 5 unidades, sempre baseando aqui, ó, pela indicação do lado esquerdo, 5 unidades. Terceiro mês, 10 unidades. Quarto mês, 20 unidades. Quinto mês, 30 unidades. Sexto mês, 40 unidades. Sétimo mês, 45, marcando aqui. Oitavo mês, 50 unidades. Nono mês, 55. Décimo mês, 55 também. Observamos que aqui no mês 9 e 10 é quando foram alcançado o máximo de consumo desse recurso. No 11º mês já decresce para 50 unidades de consumo, 12º 45, 13º mês 40 unidades, e assim por diante nós vamos marcando os pontos no nosso gráfico. Então, pessoal, após marcar todos os pontos, é só vir traçando a curva. Eu adiantei um pouquinho o vídeo, que é para a gente poder ganhar tempo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a curva dos recursos acumulados. Agora eu vou marcar os pontos referentes à minha curva de recursos acumulados. Tenho que atentar que eu tenho que me basear pelos indicadores que estão aqui do lado direito. E o intervalo entre uma linha e outra aqui, ó, entre um eixo e outro horizontal, vai variar de 50 a 50 unidades. Então, ou seja, eu só vou ultrapassar essa primeira linha quando passar de 50 unidades. Então, marcando aqui os pontos, no primeiro mês o consumo também é 0, marcando 0. Já no mês 2 são apenas 5 unidades. 5 unidades deve estar bem aqui. Terceiro mês, 15 unidades. Marcar um pontinho aqui também. No quarto mês, 35 unidades. 35 deve estar um pouquinho acima da metade, porque metade seria 25. Essa curva traçada manualmente, você não tem como ter precisão, né, pessoal? Já no quinto mês, 65 unidades, estaria logo aqui acima, né, da primeira linha. O sexto mês, 105 estaria aqui, né? Já no sétimo mês, ó, 150 unidades, aqui eu posso marcar com mais precisão, e assim por diante. Estaria marcando aqui, ó, ponto a ponto a cada mês. Então, após marcar todos os pontos, depois é só vir ligando ponto a ponto, que teremos a nossa curva traçada. A curva S em vermelho é a curva dos recursos acumulados. Como podemos ver aqui na nossa legenda, né, o consumo de recursos de mês a mês, né, é só vir acumulando. Então temos aqui a nossa curva S. No exercício B, vamos traçar a curva de avanço físico do projeto comparando o real com o previsto. Aqui no caso, vamos traçar também duas curvas, tá? E vamos comparar o previsto, tá, com a situação real. Essas duas curvas aqui, na verdade, né, a curva do previsto, ela vai ser traçada primeiro e ela vai servir como referência, como comparação com os recursos acumulados, né, durante a realização do nosso projeto. É diferente das curvas que nós traçamos no exercício anterior, quando, no caso, as duas curvas, né, elas, né, seriam traçadas, né, ao mesmo tempo.
Então vamos pegar aqui, ó, primeiramente aqui o recurso acumulado previsto, seria a curva em vermelho, onde nós teríamos aqui, ó, na primeira semana 0, marcando 0 aqui, ó. Na semana 2 eu teria 10, marcando 10. Na semana 3, 30, aproximadamente, marcando aproximadamente. Na semana 4, 50. Isso eu posso marcar aqui com precisão. Na quinta semana, 100. E assim por diante. Vou marcando ponto a ponto aqui, ó, no nosso gráfico. Sexto mês, 150. E por aí vai. Então, pessoal, depois de marcado todos os pontos e traçado a curva, essa curva vai ficar com um aspecto, né, muito parecido com esse aqui, ó. E essa curva aqui é do previsto. E essa curva aqui, ó, que vai servir de referência. A gente agora vamos passar a marcar os pontos e traçar a curva do real, né, do avanço físico, e sempre, ó, comparando com a curva do previsto, para saber, né, em que pé se encontra o nosso projeto. Se estamos dentro do previsto, atrasado ou até mesmo adiantado, né, ou com consumo, né, um gasto acima ou abaixo do previsto, né, dependendo do que a curva, né, nos traz, qual o propósito dessa curva. Então vamos marcar aqui agora os pontos da nossa curva do avanço físico. Vou marcar em azul para diferenciar da curva do previsto. Semana 1 também foi 0. Semana 2 foi 5, um pouquinho abaixo. Semana 3 foi 15. Semana 4, 35. De certo, a nossa curva até aqui, ó, está abaixo do que previsto. Semana 5, 75, né? Um pouco acima da primeira faixa aqui. E assim por diante, vamos marcando, né? Então, pessoal, temos aí a nossa curva, né, do avanço físico, né? Então, pessoal, temos aí as duas curvas traçadas. A em vermelho representa o planejado e a em cor azul o real, o que realmente aconteceu. Olhando agora para as curvas, eu peço desculpas a vocês. Eu poderia ter caprichado mais no traçado dessas curvas, mas feito à mão. O que eu gostaria de ressaltar é que alguns pontos dessas curvas me chamam a atenção. O ponto onde elas se intersectam, o ponto onde elas caminham juntas aqui, ó. Aqui, ó, tá tudo bem, né? O planejamento está funcionando perfeitamente. O porquê, né, o início do meu realizado ter ficado abaixo do previsto. Tudo isso são análises que devem ser feitas. E dependendo de qual o propósito desse meu controle, né, por exemplo, se a curva controla gastos, o meu realizado ficar abaixo do previsto, tudo bem. Mas se for visando a parte financeira, no caso o meu faturamento, a minha curva do real ficar abaixo do previsto, aí já seria um problema. Mas essas análises ficariam, né, para um próximo vídeo. Esse já está ficando um pouco longo, então me despeço de vocês aqui. E qualquer pergunta, né, dúvidas, deixe uma mensagem para mim. Pessoal, fiquem em paz e valeu. Um abraço a todos.